de um satélite dual spin com um amortecedor de nutação axial na plataforma. Então, eu vou aqui mostrar para vocês um pouco desse trabalho que foi feito. Na realidade, aqui nem era mestrado, mas ele estava com o programa de iniciação científica. Então, esse trabalho tem como objetivo fazer uma investigação sobre a estabilidade do movimento de um satélite dual spin. Eu vou explicar o que é esse dual spin. Com um amortecedor de nutação axial. O estudo da dinâmica do movimento de um satélite dual spin é um caso especial de muito interesse na área de engenharia e tecnologia de satélites. Alguns satélites de sensoriamento remoto de comunicação possuem partes rotativas que podem ser representadas pelo esquema dual spin. Essa denominação é dada a satélites que combinam as vantagens de uma plataforma orientada e um rotor encarregado de manter a rigidez giroscópica. Para efeito de estabilização em torno do eixo de menor momento de inércia, um dispositivo dissipador de energia deve ser incluído na parte orientada do satélite. As equações de movimento foram obtidas através da energia cinética total do sistema e utilizando as equações de Lagrange para coordenadas generalizadas e para quase coordenadas. Bom, eu acho que vocês não vão fazer o curso de mecânica analítica. Vocês não estão matriculados nesse curso, né? Acho que não foi ofertado, professor. Não foi ofertado, professor. Não foi ofertado. Então, antigamente a gente tinha um professor aqui, muito bom nessa área, é o professor Ijar. Ele oferecia essa disciplina, né, de mecânica analítica. É o contraposto da mecânica newtoniana. A mecânica analítica, ela não tem essa de mecânica, não é uma mecânica vetorial. Isso é uma mecânica baseada em energia, né? Energia cinética, potencial, sistema. Então, é a lagrangiana lá, professor? Lagrangiana. A tal da Lagrangiana do sistema. Eu fiz uma matéria dessa lá no ITA. Bem legal. É bem legal essa. Eu tenho que fazer, professor, mas não está sendo oferecida a disciplina. Não está sendo oferecida. Eu queria fazer também. Se vocês Se solicitarem próximo período, eu posso incluir essa matéria lá. Eu não sou um grande especialista nisso aí, mas a gente daria um curso de mecânica analítica aí para vocês. Porque é um negócio complicado, viu? Não é muito fácil, não, também. Então, eu tenho certas dificuldades nesse assunto, mas a gente faria, eu daria certas aulas, vocês fariam alguns seminários, e ela vale 4 créditos, certo? Essa disciplina vale 4 créditos. Se vocês quiserem para o terceiro período solicitar isso, eu posso oferecer essa disciplina aqui. Fernandes, daria aquela equivalente do movimento de escola do período que vem. Oi? Desculpa, o cachorro está fazendo barulho aqui e eu não consigo... O seu áudio está bem ruim, Jonas. Está bem abafado. O meu áudio está bom? Diz que daria movimento de um sólido período que vem, só que com um novo nome, acho que tem um novo código essa disciplina. E eu acho que é uma disciplina que também conversa com essa da mecânica analítica. Aí seria interessante ver isso, talvez fosse interessante conjugar essas duas matérias para... Qual que é a disciplina? Mecânica de uns... Movimento de um sólido. Vocês já tiveram essa disciplina? Também não foi ofertado. Aí o professor Ronan disse que vai dar período que vem, tem um nome diferente agora. Então, eu não aconselho. Essas duas disciplinas já vão tomar um tempo danado para vocês. Se tiver essa equação, porque o movimento de um sólido é puxado. E ela é básica para o nosso curso de mecânica espacial e controle, né? O movimento de um sólido é importantíssimo, né? Bom, vamos continuar aqui, então, mostrar para vocês o que significa um satélite dual spin. Seria mais ou menos essa figura que vocês estão vendo aí. Nós temos essa caixa aqui, que é chamada de uma plataforma.
uma outra parte aqui que é um rotor. Então, veja bem, esse é um tipo de orientação. Nós temos 3 tipos de orientação para satélites, né? O satélite para estabilizar um satélite. 3 formas de estabilizar um satélite. Primeiro, você pode estabilizar o satélite por gradiente de gravidade. Outra forma de estabilizar um satélite é você fazer o satélite girar. Você gira o satélite em torno de um eixo. Esse eixo de giro, quando um satélite está girando, não estou falando desse caso aqui não, gente. Estou falando a nível geral os tipos de estabilização. Primeiro, que eu falei, é estabilização por gradiente de gravidade. Gradiente de gravidade significa satélites na forma de uma caneta, né? No formato de uma caneta. Então, com um eixo de inércia em torno do eixo axial ou longitudinal, ele é muito pequeno, e os outros 2 eixos são eixos com um momento de inércia mais elevados. Então, o gradiente de gravidade quando você coloca um satélite nesse formato em torno da Terra, girando em torno da Terra, a tendência é esse satélite se comportar como um pêndulo, né? E ele vai, à medida do possível, oscilar como um pêndulo com amplitudes decrescentes, e ele vai ficar, no final da história, ele vai ficar alinhado, o eixo de menor momento de inércia, o eixo longitudinal, ele vai ficar alinhado com o nadir, ou zênite, como queira. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Ou não? Vou precisar de uma figura para mostrar. Sim, sim. Não, dá para entender, professor. Deu para entender? Então, o gradiente de gravidade é assim, o satélite tem que ter esse formato de uma caneta. E assim é possível, com o correr do tempo, esse eixo da caneta, o eixo longitudinal, ficar alinhado com o nadir, o vertical terrestre. Então, obviamente, aí você obtém um eixo sempre voltado para a Terra. Esse eixo está sempre voltado para a Terra, é um tipo é o que se diz, você conseguiu estabilizar o satélite. É interessante notar, por exemplo, que a Lua, ela está estabilizada por gradiente de gravidade. Concorda comigo? Que eu estou falando, não? Ela não tem sempre uma face voltada para a Terra? Sim. Então, por quê? No decorrer do nascimento da Lua, ela sofreu a última teoria que se acredita é que ela é um pedaço da Terra. Um outro corpo chocou-se com a Terra, descolou-se da Terra, e a Lua se descolou da Terra há 4 bilhões de anos atrás, e começou a girar em torno da Terra. No início do giro, ela estava bem mais próxima, 4 vezes mais próxima do que está agora, e no decorrer desse tempo todo, ela está se afastando, aos poucos. Mas, como ela não é um corpo redondo, esférico, uniforme, ela tem distribuições de massas diferentes, em torno de um eixo do que em relação aos outros eixos. Então, ela tem um pouco dessa história da caneta. Ela não é o extremo da caneta, mas ela tem um formato mais longo num determinado eixo. Isso significa que esse eixo, um dia, ele ficou orientado em relação à Terra, e ele aponta para a Terra hoje. Por isso que a Lua tem sempre uma face voltada para a Terra. Então, esse é o tipo de estabilização chamada gradiente de gravidade. Você tem outro tipo de estabilização agora, onde você coloca um corpo rotacionando no espaço. Ou seja, esse corpo rotacionando no espaço, em torno de um determinado eixo, tudo que gira em torno de um eixo,
adquire o que se chama estabilidade... fugiu o termo agora. Ou seja, esse eixo ele vai ficar... ele vai se tornar... Hã? Estabilidade giroscópica? Giroscópica, desculpa. Esse eixo adquiriu uma estabilidade giroscópica. O eixo giro adquire uma estabilidade giroscópica. O que significa isso? Significa que esse eixo em que o corpo está girando, se for esse corpo um satélite que está em órbita da Terra, esse eixo ele se mantém como um eixo inercial. Ele não varia a posição dele espacial à medida que esse satélite ele percorre sua órbita. Então você, pronto, aí criou uma referência inercial apenas girando o corpo em torno de um eixo, tá bom? Esse é o segundo tipo de estabilidade. Agora, o terceiro tipo de estabilidade é que se usa hoje em dia devido ao desenvolvimento tecnológico, é possível criar um satélite que ele é estabilizado em 3 eixos. Bom, o que significa isso? É que existe um referencial orbital, onde um dos eixos desse referencial orbital está sempre apontado para a Terra, o nadir. Você tem os outros 2 eixos perpendiculares entre si, mas um dos eixos está sempre apontado para a Terra. Esse é o chamado referencial orbital. E você tem um eixo, um sistema de 3 eixos também, de referencial, no corpo, fixo no corpo do satélite. Então, você tem 2 referenciais, o referencial do corpo, fixo no satélite, e o referencial orbital, que está se movendo com a velocidade orbital, mas está sempre com o eixo apontado para o centro da Terra. Então, a todo instante, o objetivo do controle é alinhar os eixos desses 2 referenciais. A todo instante, o controle é esse. Ele fica lutando para alinhar os eixos do corpo aos eixos do referencial orbital. Então, é um satélite estabilizado por 3 eixos. Tem os 3 tipos de estabilidade que nós temos. Pois não. Por que satélite de sensoriamento remoto estabilizado por gradiente gravitacional? Seria mais simples e vai apontar para o nadir? Bastaria colocar a câmera apontando para o nadir, que ele estaria sempre apontando, né? Por que não se faz isso? É o primeiro tipo de estabilização que nasceu já no início da corrida espacial. Pensava-se muito nesse tipo de estabilidade, que é uma estabilidade passiva, primeiro. Você não gasta energia para nada para fazer esse tipo de estabilização. Então, um ponto importante, você não gasta isso. Mas o problema desse tipo de estabilidade você não consegue fazer um apontamento preciso para a Terra. A faixa de erro está em torno de mais ou menos 5 graus. Está entendendo? Então, o eixo vai ficar dentro de um cone. Esse eixo que aponta para a Terra vai ficar dentro de um cone, onde o ângulo de meio cone é 2,5 graus. Está compreendendo o que eu estou falando? Sim. Ele aponta talvez o suficiente para um painel solar se orientar com o Sol, mas não o suficiente para uma câmera poder fazer o imageamento, né? Tá? Ele não atende um requisito mais fino de... Se você quiser fazer um apontamento preciso com ele, em torno de 0,1 grau, por exemplo, já vai ser difícil, porque você não vai saber em que posição desse cone, né, no solo, lá a interseção desse cone de 2,5 graus de meio cone, ou de 5 graus de vértice, com a Terra, vamos dizer assim, um círculo, né?
Então, o teu eixo pode estar em qualquer lugar dentro daquele círculo, furando a Terra. Então, não tem como garantir algo mais preciso. Então, esse é um grande problema. Outro grande problema desse tipo de estabilização é o seguinte, é que o satélite, quando sobe, ele tem que ir empacotado. Esse formato, se ele subir nesse formato longilíneo aí, ele com certeza vai quebrar no meio, devido às acelerações fortes do lançamento. Então ele tem que ir dobrado. E lá em cima você tem que desdobrar esse satélite. Então, aí você já depara com um problema tecnológico muito grande de como fazer o desdobramento desse satélite. Geralmente é uma haste que está. Geralmente o que se fazia era uma fita enrolada num carretel, essa fita metálica e um dispositivo de modo a desenrolar essa fita metálica e de modo que ao se desenrolar essa fita metálica ela vai tomando um formato cilíndrico. Posso mostrar as figuras desse equipamento para vocês, se quiserem, está em algum lugar aqui no meu computador. Nós tentamos, no início do programa espacial, fazer esse tipo de estabilização com SCD. Desistimos. Por quê? Por enfrentar esse problema tecnológico, de como abrir isso no espaço, como abrir essa haste no espaço. E depois, grande problema também, a hora que você pode abrir essa haste no espaço e a captura esteja invertida. Em vez dela apontar para a Terra, ela vai apontar para o nadir, né? Ela vai apontar para o zênite, que é a direção oposta. Aí a câmera vai ficar apontada para o espaço sideral, para o universo, não vai ficar apontado para a Terra. E como é uma estabilidade passiva, você não tem controle mais. E aí? E aí, perdeu o satélite? Não. Aí você teria que fazer a manobra novamente. Botar um motor elétrico para puxar essa haste de volta, enrolar ela toda novamente no carretel e depois usar o jato de gás para tentar apontar o satélite de volta para a Terra e tentar abrir novamente esse dispositivo, desenrolando essa haste em que ao sair ela se enrola num tubo, fica num tubo. Um magnetômetro lá na ponta, porque o magnetômetro tem que ficar longe do satélite para não pegar o campo magnético do satélite. Sim, eu quero medir o campo magnético da Terra. Então, para o campo residual do satélite não estar interferindo, o magnetômetro tem que estar lá na ponta dessa haste, desse boom que eles chamam, né? BOOM, boom. Bom, o que eu tenho Professor, quando... Pois não. uma dúvida. Você comentou do estabilização em três eixos, né? É com giroscópio, com as giros que faz isso, né? Estabilização em três eixos. Você... Como fazer a estabilização? Não, é que eu tô pensando aqui como é que. O giroscópio é necessário para medir as velocidades angulares, né, dos eixos fixos no corpo, né? Não, eu Com falei certeza giroscópio, mas eu você... tô, eu tô me referindo à roda de reação, professor. Foi mal. Você quer... sim, precisa. Com certeza você vai precisar como atuador roda de reação, que é para... Professor, essas rodas de reação, elas são ligadas já no espaço, né? Ligadas... Quando você vai colocar Ah, um satélite em órbita, você ativa as rodas de reação quando ele já está no espaço, não é? sim. Como que
Muito. que Os como lançadores que você não dá? pode deixar ligado, então você tem que ligar ela no espaço. E aqui, o nosso SDD-1, ele, depois que o foguete lançador abandonou o Amazônia agora no espaço, ele saiu girando numa velocidade além do que se esperava, então, obviamente, precisou usar a roda de reação para trazê-lo na posição adequada, né? Uhum. Eu fiquei pensando aqui nas reações que as rodas de reação geram no satélite, sabe? Porque isso precisa ser corrigido também, né? Quando você liga as rodas, você tem um torque de reação no Mas corpo do isso você satélite. quer que o satélite reaja para girar, ué. Quando você bota a roda para girar, a reação no satélite que faz o satélite girar. Não, então, mas ele não tá estável ainda, ou tá, quando você liga a roda. Não, está completamente perdido. Você tem que usar os sensores para saber aonde você está, sensores de corpo celeste, por exemplo. Dentro desse seminário, algumas palestras foram propostas aí para sensores de atitude, né? Sensores e atuadores. Você tem os sensores para sentir a posição do satélite em relação ao corpo celeste, por exemplo, o Sol, a Terra, ou as estrelas, a Lua, são os corpos que estão à sua volta. Então você tem que usar os sensores para saber da sua posição relativa a esses corpos. E aí você, obviamente, tem uma posição desejada, que você deseja ir. E aí, para sair dessa posição que você está para a posição desejada, você utiliza os atuadores, dentre eles a roda de reação. Certo? Uhum. Então, exatamente, a busca para a posição, orientação, a palavra certa seria orientação, a busca para a orientação desejada, você vai utilizar, então, as rodas de reação e os outros atuadores, que tem. Quais são os outros atuadores que você tem no satélite? Você tem bobinas magnéticas, você tem os jatos de gás também. São os outros tipos de atuadores que geralmente você tem no satélite. E fazendo esses atuadores funcionar na tentativa de diminuir a diferença entre as duas orientações, a desejada e a atual, você controla o satélite a todo instante. Um satélite em 3 eixos, qual é a orientação desejada? É aquela que leva ao alinhamento dos 3 eixos do corpo em relação aos 3 eixos do referencial orbital. Acontece o seguinte, então, como o primeiro tipo o primeiro tipo que eu descrevi aqui de estabilidade tem alguns inconvenientes com relação a esse estabilidade, entre eles a precisão e a questão tecnológica. Então, é muito mais fácil você estabilizar um satélite fazendo-o girar. Tá bom? Então, imagina um sólido no espaço. E você faz esse sólido girar em torno de um eixo. Lá no curso de movimento de um sólido com o Ronan, você vai aprender que ao girar o corpo no espaço, um corpo, vamos dizer assim, um sólido, corpo rígido, né? Vamos dizer, eu estou me referindo a um corpo rígido. Todo mundo sabe que é um corpo rígido, não é? É um sólido
em que, se você pegar 3 pontos desse sólido, essas distâncias entre esses pontos, eles não se modificam. Na teoria, isso é que significa um corpo rígido. Significa que nem a temperatura é capaz de modificar essas distâncias, nem a deformação é capaz de modificar essas distâncias. Na teoria, um corpo rígido é isso. Então, você pega um corpo rígido e faz esse corpo rígido girar em torno de um eixo qualquer no espaço. A tendência, de acordo com as equações de Euler do movimento, é que a tendência disso é o seguinte: é o eixo findar a girar em torno do eixo de maior momento de inércia ou de menor momento de inércia. É isso que vai acontecer no final, decorrido um certo tempo. Compreenderam? Sim, sim. Então, ele vai girar em torno do eixo maior momento de inércia. Então, independente de que eixo começou esse giro. Bom, então, no início da corrida espacial, os satélites de comunicação começaram a ficar muito grandes, enormes, e o que aconteceu? E para usar esse tipo de estabilidade, que é muito fácil de apenas girar o satélite, e sabendo que o eixo estável de giro é o eixo de maior momento de inércia, a moça falou que era de menor também. Também é, para o corpo rígido, os 2 eixos estáveis são o de menor e de maior momento de inércia. Então, a caneta, se você colocar, se essa caneta fosse um corpo rígido, você colocar essa caneta girando em torno do eixo longitudinal, ele permaneceria girando nesse eixo? Sim. Na teoria, sim. Mas na prática? Não. Na prática, não. Na prática, o único eixo estável de giro é o eixo de maior momento de inércia. Significa que o satélite tem que ter o formato mais para uma moeda do que para uma caneta. Então, ele teria que ser um cilindro. Está mostrado aqui um cilindro, vai. Onde a altura do cilindro tem que ser pequena em relação ao diâmetro. Esse é o satélite no formato de moeda. Aí sim, por quê? Porque o maior eixo de momento de inércia é o eixo Z aqui, para a moeda. Então, você colocaria um satélite nesse formato moeda, dentro de um lançador, e a hora que o lançador ele já sai girando, esse lançador já sai girando. No momento que o satélite é abandonado, o satélite já sai girando devido à rotação do próprio lançador. Pronto. Já ajuda a estabilizar em torno desse eixo Z aí. O que acontece é que os satélites de telecomunicações da década de 60 começaram a ficar muito grandes. Né? Então você tinha um moedaço aí, um moedão muito grande. E o diâmetro ficou muito grande, então aí já teve problema de compatibilidade com o lançador. O lançador teria que ter uma barriga. Ele não podia ser um lançador geralmente muito fino, né? E você teria que colocar um satélite com um diâmetro muito grande dentro do lançador, já com problema de compatibilidade com o lançador aí. Então, aí surgiu um monte de conferências para tentar sanar esse problema. Então, uma das soluções aventadas nessas conferências foi a criação do satélite dual spin, esse que está mostrado na figura. Com essa configuração, é possível você colocar um satélite, ou fazer estabilizar um satélite em torno do seu eixo de menor momento de inércia.
e você sanava o problema com o lançador. Porque agora o satélite pode ter uma forma mais para lápis ou para caneta do que para moeda. E simplesmente fazendo o quê? Fazendo uma parte do satélite girar em relação à outra parte, chamado plataforma. Então aqui teria que ter um mecanismo aqui também que complicou a solução desse problema por causa da tecnologia desse mecanismo de acoplamento entre as duas partes que tem que permitir a rotação de uma parte em relação à outra. Muito grave esse mecanismo, teve vários satélites, alguns satélites foram perdidos por causa disso. Bom, o que acontece? Então, gente, eu não consigo desligar isso aqui, gente. Não consigo desligar o... Tá tocando aqui? Tocou aí. Professor, não é... Você tá no laptop? Estou no laptop. Aperta a função F11, então. O F11 vai funcionar. Eu apertei a função F11 aqui, não acontece nada. Ué? Travou. Aperta Alt Tab para trocar de aba e depois você fecha no navegador. Acho que funciona também. Alt Tab. É. Ou Ctrl Alt. Não, acho que é Alt Tab. Apareceu aqui um... É isso, apareceu. O que eu faço aqui? Solta o Alt Tab agora. Voltou. Salvo pelo gongo. Estão chegando aí? Sim. Vou deixar aqui então. Vamos ver. Ah, mas voltou aqui, ó. Ah, pronto, agora sim. Agora sim. Tinha travado lá, rapaz. Bom. Então, deixa eu ver que horas são. É 11 horas. Olha, eu vou precisar sair agora. Eu queria falar mais com você, mas nós vamos ter outras palestras. Eu vou voltar nesse problema aqui novamente com vocês, tá bom? Já são quase 11 horas. Ok, professor. Por hoje já tá bom. Uhum. Fechou. Até mais, senhor. Bom, eu acho que eu andei falando alguma coisa aí. Vocês, daquilo que eu falei, vocês têm alguma dúvida? Não, ficou bem legal o conceito que você passou. Deu para entender legal o conceito. Entendeu? Desculpe, ó, eu não mostrei nenhuma figura aí. Eu vou tentar ver se eu tenho alguma figura aí desses mecanismos que eu falei aí, o mecanismo entre a parte rotativa do rotor com relação à plataforma. Eu vou ver, eu tenho uma foto bem legal disso aí. Muitos satélites deram problema aí, porque travar esse mecanismo, se não tiver muito bem projetado, ele no seu movimento ele pode travar. Não pode, porque geralmente nos satélites brasileiros, o Brasilsat, você já ouviu falar do Brasilsat? Satélites feitos pelos canadenses, Brasilsat, satélite de comunicação feito pelos canadenses, eles tinham essa tecnologia dual spin. E lá no Brasilsat, era um cilindro dentro do outro. Então, vinha um cilindro dentro do outro, compactado para aguentar o lançamento, e depois nós tínhamos que ter um mecanismo, aquele mesmo mecanismo que existe nas antenas de automóvel. Hoje, aliás, as antenas de automóvel são bem diferentes que antigamente. Na minha época, tinha como é que chama aquele mecanismo? Que uma antena vai dentro da outra e você puxa e vai saindo. Telescópio. Antena telescópio. Telescópio. Antigamente a antena do rádio era assim, era um telescópio.
Hoje não, hoje é uma anteninha pequena que é colocada em cima do teto lá do automóvel, né? Mas antigamente as antenas eram telescópicas. Então, nesses satélites, o BrasilSat, você tem um mecanismo telescópico, você tem que tirar um cilindro dentro do outro. Nossa, isso aí é problemático demais, travava no meio, o cilindro ia saindo, entortava, aí engripava, não saía. Muitos satélites, milhões de dólares eram perdidos nessas experiências frustradas. Então, eu tenho essas figuras desses mecanismos, eu vou mandar para vocês. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Professor, eu ia perguntar a sua agenda das apresentações. Não entendi. Quem que vai apresentar semana que vem? Vai ser um professor ou já tinham feito uma agenda? Só para a gente saber as datas que cada um vai apresentar. Eu, eu não tenho nada agendado aqui. Eu entrei em contato com o professor Eu tenho Pinda. que pegar um negócio na portaria, eu já volto aí. Tá bom. Eu tinha conversado com o professor Pinda, ele ia falar sobre cibers, mas ele não. Ele falou que ia fazer uma apresentação, mas não me deu retorno. Então eu não tenho aqui agora nada mostrado. Mas volte aí, eu vou falar sobre esse assunto aí que eu comecei a falar. Seria. O Jones, eu tinha falado que talvez eu apresentaria semana que vem, que eu vou tentar adiantar aqui. Se vocês conseguirem fazer uma disciplina no ITA ou em qualquer lugar na USP sobre mecânica analítica, quiserem aprender um pouco sobre isso, mecânica analítica, vocês podem tentar fazer essa disciplina no ITA ou na USP, ou em qualquer lugar, e tentar transferir esses créditos para cá. Vocês podem transferir até 12 créditos para cá. É uma coisa interessante. Professor, eu fiz essa pode matéria voltar. em 2013, eu posso transferir? Eu acho que o Acho que prazo não, né? máximo para transferência é 4 anos, Acho que caduca, né? mas é caduca. Uhum. Você pode perguntar para a SPG, que ela vai te responder com mais detalhes sobre isso. Eu não sei exatamente. Se eu soubesse, acho que eu tinha uns 16 créditos que eu fiz no ITA já de matéria. Até 12 créditos vocês podem trazer de outras. Eu fiz algumas disciplinas no meu tempo do mestrado, doutorado, no ITA, né? E trouxe para cá. Uhum. Ah, que legal, não sabia disso, não. Mas eu fiz a última matéria que eu fiz foi em 2013, então não sei. Eu imagino que caduca. Mas eu vou perguntar para o PSG lá. Obrigado, professor, pela informação. Mais alguma pergunta? Professor, e as notas da disciplina de método de seminário 1? Bom, aqui não tem nota, é on-off. Ou está aprovado ou está reprovado, certo? Uhum. Ah, tá. Essas notas eu já passei, eu aprovei todo mundo. Uhum. Porque eu gostei muito. Vocês deram show de bola, todos vocês. Parabéns. Legal. Turma boa, né, professor? Todos os seminários foram muito interessantes. Ah, que bom. Tá ótimo. Continue assim. Eu tenho uma pergunta para o... Vocês não vão fazer feio quando estiver numa empresa. Eu tenho certeza. Ó, show de bola, todo mundo. Fala, ô, Jonas, você queria perguntar? Eu ia perguntar para o Rodrigo se tem como subir no Drive esse script do Jupyter, porque fiquei com vontade de brincar um pouquinho com a órbita lá, para ver qual é o passo mais grosseiro que eu consigo para fazer a órbita fechar dentro de um epsilon lá. Já botei, Jonas. Um exemplo de pegar realmente o problema lá da equação diferencial da órbita e usar isso como estudo de caso, né? E aí é legal, como a gente está estudando isso até em outras disciplinas, pega um problema de uma disciplina e resolve usando métodos numéricos. Eu também achei que casou muito bem a última palestra do Seminários 1, que foi aquela que eu
que eu dei de integração, eu quase entrei no seu tópico aí de resolver EDO, só que falei, não, o Rodrigo vai falar mais sobre isso depois, e aí você veio aqui na primeira palestra já e já cobriu tudo aquilo que eu estava com vontade de... Quase entrei nesses temas aí, e foi legal que era uma coisa que eu estava estudando, e acho que foi bem legal. Então, fiquei interessado agora de também fazer umas coisinhas. Mas, Dá uma olhada lá, eu botei no Drive já, a disciplina. tô achando Acho que... Eu até já baixei. Boa. Eu- Eu ainda falei uma besteira, eu falei método de Lagrange, mas o que o Ivan tinha apresentado da aproximação polinomial é Laplace. Isso, Confundi os Laplace. zeros. Laplace. Falando na apresentação do Rodrigo, alguém gravou? Não. Puxa vida. Não, é Max. Que penas, hein? Tudo bem. Tava boa. Mas a apresentação dele tá bem legal, o PowerPoint também, o código. Sim, tá bem esclarecido. Dá para acompanhar pela. Dá. pelo slide. Tá bom. Tá bom, gente. Antes, só mais uma coisa, eu gostaria de fazer uma recomendação que, já que a gente está falando, né, de contexto de exploração espacial, que na Netflix está com um bom seriado e documentário sobre o acidente da Challenger. São 4 episódios, tá muito bem feito, recomendo bastante. Sobre assim, Legal. história e exploração espacial, tá bem legal. Eles pegaram assim, entrevistaram tanto o pessoal que trabalhou com a missão e também os parentes dos astronautas. Vale bem a pena. Uhum. Boa dica, vou dar uma olhada, hein? Oi, bom dia. Aí eu ando aqui com Então, tchau. Você ligou aqui? Tchau, professor. Abraço pra Até você. mais. Tchau. Obrigado.